Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Toca do Renatinho. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre relevo continental. Bom, então bora lá. Conhecer as características do relevo é indispensável para o planejamento socioeconômico, porque este influencia o processo de uso e ocupação dos espaços geográficos. Portanto, todas as formas de ocupação do solo dependem desse conhecimento. Então, é necessário analisar o ambiente de forma mais ampla para que a gente consiga perceber tudo que está envolvido no processo de criação das paisagens. E a área da geografia responsável por isso é a geomorfologia, que disponibiliza informações sobre a ocorrência de um determinado tipo de relevo, levando em consideração os agentes internos e internos modeladores das paisagens. Bom, mas o que são esses agentes? Os agentes internos ou endógenos estão relacionados aos movimentos causados por alguma ação geológica ocorrendo no interior da Terra, como, por exemplo, as falhas ocasionadas por forças horizontais, que deformam a superfície do nosso planeta. Essas forças resultam em movimentos orogenéticos, que são responsáveis pela formação dos dobramentos. Essa orogenia ela pode ser convergente ou divergente. Convergente é quando ocorre a colisão de placas. Divergente é quando ocorre a separação entre placas. É importante ressaltar também que os vulcões podem ser considerados agentes endógenos. Bom, e os agentes exógenos ou externos são aqueles que atuam acima da superfície, modificando-a gradualmente. Os processos erosivos vão se dar em três etapas: o desgaste, o transporte e a sedimentação. A erosão é a fase que ocorre a desagregação e a remoção de partículas do solo ou de rochas pela ação de fenômenos da própria natureza ou pelo homem. Alguns tipos de erosão são a erosão pluvial, que é através das chuvas, fluvial através dos rios, a marinha, que é causada pelas águas do mar, a glacial, que é causada pelo gelo, e a eólica, que ocorre através dos ventos. Além dos elementos naturais, que constituem esses processos de transformação do relevo, é importante ressaltar também que a ação humana pode interferir e acelerar esses processos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o solo. O solo é um dos componentes mais importantes para regular o funcionamento da vida na Terra, porque é a base física e química para o desenvolvimento de plantas e animais. Todavia, devido às práticas inadequadas de manejo e conservação do solo, cada vez mais os processos erosivos, os quais a gente comentou antes, vêm trazendo prejuízos, comprometendo a sustentabilidade socioambiental e também econômica. O processo de formação do solo vai depender de 5 fatores: os materiais de origem, que são os tipos de rocha, o relevo, o clima, os organismos vivos e do tempo cronológico. Bom, quando a gente fala de solo, é comum a gente falar de intemperismo. Mas o que é esse intemperismo? Ele é responsável por transformar as rochas em solo por meio de processos físicos, químicos e biológicos, dependendo do clima. O intemperismo físico é o clima árido, que causa a fragmentação das rochas. O intemperismo químico ocorre no clima úmido e é causado pela ação do pH das águas e altera a composição dos minerais primários, originando os minerais secundários. Já o intemperismo biológico é a ação dos organismos vivos e é importante na formação de um solo orgânico. E como que funciona a composição do solo? O solo é considerado um sistema trifásico, por ser constituído de partes sólidas, líquidas e gasosas. As sólidas é onde se encontram as partículas minerais e matéria orgânica. Na parte líquida é onde se encontra a água, que é reposta através das chuvas ou da irrigação, contendo sais minerais, oxigênio e gás carbônico. E a gasosa, o ar. No contexto de degradação do solo, inúmeros vão ser os processos que podem ocasionar essa degradação, como o manejo inadequado do solo pelo homem, os processos erosivos, a arenização, as queimadas, a salinização, a acidificação e entre outros. Mas como é que a gente pode mudar isso? Bom, uma paisagem ela vai ser considerada equilibrada quando os processos erosivos se dão na mesma intensidade em que os solos se formam. No entanto, o homem alterou o ambiente natural a fim de realizar suas atividades, desenvolvendo problemas relacionados à qualidade do solo. E pensando nisso, foram desenvolvidas técnicas para evitar a degradação dos solos e continuar com a produção mundial necessária. Por isso, a gente separou aqui as técnicas mais adequadas de manejo e conservação dos solos.
O plantio em curvas de níveis, por exemplo, por ficarem dispostas perpendicularmente à inclinação da costa, a velocidade da água superficial acaba sendo reduzida, contribuindo para uma melhor retenção de elementos solúveis no solo, aumentando a infiltração, umedecendo o solo e aumentando a produção. No terraceamento, diminui a velocidade de escoamento das águas das chuvas e, com isso, diminui a velocidade de escoamento da água superficial e contribui para a recarga de aquíferos. No plantio direto, ajuda a evitar o aumento dos processos erosivos e do impacto ambiental e, ao mesmo tempo, reduz os custos de produção. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo aqui da Toca. Um grande beijo e até mais!